dia a todos. Bem-vindos ao Sesc Paraty. Essa é a programação do Sesc na Flip. Nosso terceiro dia de cafés já, esse é o sexto café, que vão somar 11 no domingo. Vou chamar, então, para o palco, para a primeira mesa de hoje. Lembrando que a gente tem mais duas, umas 14 e umas 17. Essa aqui é a mesa Liberdade, a Vez da Voz. Vou chamar, então, a Verônica Lessa, que vai fazer a mediação, o CUT e a Letícia Brito. Olá, bom dia. Bom, queria apresentar os nossos convidados. CUT é mestre em Teoria da Literatura e doutor em Literatura Brasileira pela Unicamp. Poeta, ensaísta, dramaturgo e escritor. É um dos mais engajados militantes da literatura afro-brasileira. Sua obra enfoca principalmente as vivências de negros, mestiços e brancos decorrentes do racismo presente na sociedade brasileira, além das relações afetivas e sexuais contemporâneas. Nascida em Ourinhos, interior de São Paulo, CUT foi um dos fundadores do Quilombo Hoje Literatura, grupo paulistano de escritores, surgido em 1980 e dedicado a discutir e aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura. CUT também está entre os criadores da série Cadernos Negros, nascida no bojo de um incipiente movimento que pretendia dar continuidade à história epopeia de uma imprensa negra. Letícia Brito é poeta. Lançou os livros Cenário, 30 Ovos e a antologia Cadernos do Islã das Minas do Rio de Janeiro, com produção independente. Integra também as antologias On Dystopia, organizada por Pocha, e On Sisterhood, organizada por Melissa Lozada, com poemas em português e inglês. Foi integrante do Tagarela e atualmente integra a produção e realização do Islã das Minas do Rio de Janeiro. Em 2017, representou o Brasil no Rio Poetry Slam, da FLUP, que reuniu 12 poetas competidores de diferentes países. Faz oficinas em escolas públicas e privadas e participará do Circuito SESC, Arte da Palavra, no segundo semestre de 2018. Eu ando vendendo glitter, que é para ajudar as pessoas a acreditarem no seu brilho próprio. Eu ando vendendo glitter, mas o biodegradável está pela hora da morte. E o brilho agradável do dourado holográfico na pele faz um bem danado à autoestima. Atrapalha uns poucos os métodos contraceptivos, afinal é carnaval. E o seu copo plástico também mata tartarugas marinhas. Aliás, você vestido de tartaruga ninja com um copo plástico na mão recriminando meu glitter mata menos tartarugas marinhas do que a polícia mata pretos. E ainda assim, você não pode ocupar o seu lugar de fala, nem dos pretos, nem das tartarugas, nem dos ninjas. Eu ando vendendo cachaça, que é para poder brilhar. A cada vez que provo a dosagem no liquidificador e entendo que uma lasca de gengibre a mais equivale a uma vírgula bem colocada num poema, pense. Eu ando vendendo cachaça porque glitter dá uma trabalheira para tirar. Com hidratante, óleo de coco e condicionador. E o povo já voltou a trabalhar e um brilhinho na sobrancelha já justifica o olhar recriminatório do patrão que era um mala e estava em Teresópolis para fugir do carnaval. Eu ando bebendo cachaça, porque eu vendo muito mal, né? Quem mandou eu inventar de vender coisas? Logo eu, que sou contra o capital e sou contra intervenções, sejam elas militares ou federais, civis ou estaduais, ao Estado ou ao meu corpo. Eu ando bebendo cachaça demais, porque o Estado está intervindo demais. E só a cachaça liberta os Exus, Laroyer, das esquinas da cidade de São Sebastião, que laica, mas não morde, e assopra vela para todos os santos, sejam eles merlicianos ou flamenguistas, afinal. Ainda tenho um final de semana para fingir que é carnaval. Eu ando vendendo coisas, inclusive pizzas e livretos, que é para poder pagar boletos e ter o nome limpo de poeta na praça. Seja esse nome ou social, que nunca escolho, porque na verdade eu não queria ter que vender, mas distribuir poemas escritos, mas o pessoal ainda não aprendeu a ler. Então só nos resta pedir um abraço. Eu ando aceitando abraços. Letícia Brito.
Por dentro e por fora, a noite dança. Senhora do tempo e da memória, bem-aventurança. Por dentro e por fora, melanina os medos. Dona do espaço, sombra, samba-nos em aconchego. Nina, mistério e esperança infinita. Anciã e menina, a noite dança enquanto medita. Letícia? Vem para cá. Que alegria, né? O nome da nossa mesa é Liberdade, a Vez da Voz. E eu queria começar com uma frase do Kuti, que ele diz o seguinte: o fenômeno dos saraus é muito importante. É meu rebeldia em termos de processo de criação. E a gente estava falando ali atrás, né, de como tudo começa com a literatura oral, né, e como esse processo, não é, Kuti? A gente tem retornado a essa cultura oral com muita força. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Kuti. Bom dia, minha gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer aqui um retrocesso. Nós vamos há 40 anos atrás. Bem, há 40 anos atrás, um grupo do qual eu fiz parte, e faço ainda hoje, este grupo iniciou a série Cadernos Negros no Bexiga, em São Paulo. Bom, este trabalho existe até hoje, não é? Esta antologia é publicada anualmente com contos e poemas de autores de várias partes do Brasil. Depois, no ano de 1980, nasceu o grupo Quilomboje. Este grupo, então, no decorrer do tempo, é que vai assumir a série Cadernos Negros. E este grupo Quilomboje, ele iniciou algo que eu registrei em um conto, e depois nós vamos ver como é que isso, o conto narra um pouquinho como é que isso acontecia. Eu estava em casa, eu, Abelardo e Paulo Colina, conversando, e aí nasceu isto que eu vou ler aqui para vocês, que se chama A Roda de Poemas. Isso está num conto chamado Vitória da Noite, que é deste livro aqui, Negros em Contos. Bem, então diz lá, o conto é um conto longo, tem uma história de amor misturada e tal, mas lá no meio diz assim: rodadas de batida de coco corriam entre os presentes. O som de um atabaque foi abrindo o espaço. Era o grupo Palmarinos que iniciava a sua roda de poemas. Um jovem magricelo, de cabelo bem crescido e penteado com esmero, tentava ensinar a música que faria o contraponto aos poemas a serem declamados de improviso ou lidos. Não obtinha sucesso. O discurso do poeta Vieira carregara as pessoas de forte comoção e uma certa impaciência de ouvir. O burburinho insistia em sua função de descontrair. Depois de algum tempo, e gritos de silêncio, silêncio, a roda de poemas começou, para desconforto do autor da noite, Edinardo Santos, apesar
de ter cedido à proposta do grupo, ele não gostava muito daquilo. Achava ofensivos certos poemas veiculados naquelas ocasiões. Também, o som de atabaques e chocalhos dava-lhe nos nervos, agrediam a sua formação musical erudita e sua religião protestante, ainda que esta um tanto frouxa e aquela descontraída pela bossa nova. Assim, abandonou a mesinha de autógrafos e foi ter com o autor do prefácio. Mais adiante, o conto prossegue. Alguém declamava com voz forte: Senhores, atrás do muro da noite, sem que ninguém o perceba, muitos de meus ancestrais já mortos há muito tempo. Edinardo, cuja atenção fora raptada pela força do poema Protesto de Carlos de Assunção, tentava encontrar palavras para um autógrafo especial, ao mesmo tempo em que esforçava-se para ouvir o parlamentar. A declamadora gesticulava de forma viril, enfeitiçando os olhares, enquanto suas palavras escavavam os ouvidos. Antes que terminasse a excelentíssima dedicatória, o poeta foi puxado pela manga do paletó. Edinardo, estão chamando você para declamar depois um poema. Mas eu não sei meus poemas de cor. Edinardo respondeu impacientemente. Não faz mal, querido, você lê. Várias pessoas já leram. E dirigindo-se ao deputado, Vossa Excelência, dá uma licencinha, não é mesmo, doutor? Ao que o político acedeu com um sorriso de satisfação pelo título que lhe fora atribuído indevidamente. Com o rosto pegando fogo, as mãos trêmulas, prensado pelos olhares, Edinardo entrou na roda de gente. Houve um rufar de atabaques, um cheque-cheque de chocalhos, um agitar de palmas. O coração, um boxer. O peito, o sparring. O poeta virou páginas. Queria achar um poema sobre o flagelo da escravidão, mas acabou lendo outro, sobre a história bíblica de Cã. O início trágico de uma raça. Leu, emocionou e saiu agredido pelos aplausos. O presidente abraçou-o efusivamente. Um fotógrafo previamente preparado fez reluzir o flash. O poeta foi de novo levado a um canto. Olavo Batista falou com delicadeza: Santos, você é da casa e você não vai se ofender, não é mesmo? Sabe, a gente está com um baile hoje marcado para começar meia-noite. Já são 10h30, você sabe. Até às 11 a gente segura as pontas, entende? É que temos que arrumar o salão. Ah, não tem problema, eu aviso já o pessoalzinho. E também acho que o tempo foi o suficiente. Muito obrigado. Não vai levar a mal, hein, Santos? Não, imagina. Disse Edinardo, sob o alívio da perspectiva de terminar a festa. E assim, saiu em busca dos palmarinos que prosseguiam a declamação e cantoria. Chamou ao lado uma poeta do grupo e cochichou o pedido de encerramento. Houve resistência, negociação, afinal, a atividade estava no ponto alto. Contudo, não havia escolha. A poesia devia ceder lugar para a dança de salão. Encerrada a roda de poemas, a lenga-lenga para sair. Despedidas, prolongadas, chegaram a irritar os diretores. Alguns destes foram pessoalmente apressando os presentes no caminho da saída. Vamos, gente. As luzes do ambiente piscaram algumas vezes. Aqui está encerrada a roda de poemas e um pouquinho
do ambiente. Agora, um pequeno poema chamado Roda de Poemas, que traz um pouco para vocês o que, mais ou menos há 40 anos, e em toda a década de 1980 se fazia. Macumbamente poetas, quebramos a cerca de arame farpado de receios entre nós. Atabaque no compasso, a palavra no corpo gesticula no espaço. Depois do chocalho, defumar a sala com axé reencontrado, ponto vem, ponto sai, e a roda se constela de ginga nas costelas e poema na voz. Letícia, você é um pouco fruto dessas rodas de poema, né? Você me contou que seu pai te levava para as rodas de poema, você participa de saraus, enfim, é organizadora. Fala um pouco da tua história e da tua relação com isso também, com essa literatura oral. Primeiramente, bom dia a todos e obrigado ao SESC pelo convite. É uma oportunidade linda estar aqui e poder ouvir essa sabedoria ancestral. E obrigado, Cuti, por estar na mesma mesa que eu. Isso é uma honra para mim. E obrigado, Verônica, também por mediar. A minha primeira memória da poesia, ela está relacionada ao meu pai. Eu nasci no Rio Grande do Sul e essa roda de poema que eu ouvi do Cuti é um pouco diferente da roda de poema que eu ia com meu pai, porque sou uma pessoa branca e nas rodas de poema ainda eram muito brancas que eu ia com meu pai no Rio Grande do Sul, mas já eram atravessamentos dessa dinâmica burocrática da literatura, né? Uma literatura mais supostamente erudita, né? Privilegiada. A roda de poesia, ainda que as que eu frequentavam eram rodas brancas, né? De poetas brancos, mas já era um atravessamento dessa literatura erudita, né? Dessa ideia de que a literatura está somente vinculada ao papel, né? Que é uma ideia branca equivocada, né? Porque a literatura ela vem muito antes do papel, muito antes da escrita, né? A literatura ela é oral, ela vem dos griots, ela vem dos menestréis, ela vem da palavra falada. E vivemos num país que é um país de analfabetos, em sua maioria. Então, não dá para a gente pensar em literatura e leitura antes da gente pensar em cultura, né? E a cultura falada, a cultura viva, ela é muito necessária, inclusive para que a gente possa trazer o letramento para os nossos povos, né? Então, a minha formação poética vem dessas rodas de poesia que meu pai me levava no Rio Grande do Sul. Era no Brick da Redenção, que é um parque que tem lá no centro da cidade. E era como uma feira que tem, essas feiras que tem em praça pública, e eles se reuniam, os poetas, e declamavam poemas. E eram poemas ou de brincadeira, ou de resistência, ou de crítica social. Isso já existia já nessa época. Eu sou de 79, eu ia com meu pai aos 6, 7 anos, essa é a minha memória. Então, isso é década de 80, como o Cuti mencionou. Então, acredito que essa roda dele já tinha essa influência dessas rodas que o Cuti mencionou. Eu cresci uma poeta engavetada, né? Aquela coisa da gente ter vergonha de dizer que é poeta, a gente escreve e não fala para ninguém, e conta só para um amigo, assim, tipo, ó, lê aqui o que eu escrevi, porque eu sempre acreditei que a poesia só existe depois que alguém a ouve. Então, eu sempre tenho alguém que ligo, né? Oi, ouve aqui um negócio que eu escrevi, vê se você gosta, né? Então, mas tirar a poesia da estante, né? Que eu digo, primeiro a gente sai do armário no movimento LGBT, mas no poeta a gente sai da estante, né? Porque aí a gente vira livro vivo, né? Então, eu só saí da estante depois, bem mais velha. Mas aos 11 anos o meu pai faleceu. Então, aos 12 foi quando eu escrevi o meu primeiro poema, e foi na escola. Então, isso para mim é muito simbólico. Eu acho que eu, de alguma forma, quis, ou não sei se era destino, a gente nunca sabe essas coisas, mas eu assumi
esse caminho que ele levava. E os saraus e tudo isso vem muito dessa minha memória, não só do meu pai, mas de todo esse compromisso que eu tenho de entendimento da formação social que a gente tem, que a gente deve muito à população negra, e a gente precisa resgatar muito dessa história e dessa vida também. Que lindo, Letícia. Que lindo isso que você falou, né? A gente tem que pensar muito nessa sociedade que a gente está construindo mesmo. E, Cuti, eu vou pegar uma outra frase sua. Você escreveu um artigo que você falava da cristalização da língua portuguesa no Brasil. Escrever para você é uma forma de desabafo? É um ato político? Escrever, para mim, é tudo. No ano de 1981, nós realizamos a primeira roda de poemas, que se chamou Roda de Poema Luiz Gama. E para cada roda de poemas, a gente fazia um ponto, né? E esse aqui fui eu que compus, e ele dizia assim: Luiz Gama lutou e a gente continua. Luiz Gama lutou e pôs o protesto na rua. O Luiz não morre nunca mais, pois trouxe a gama da luta e da paz. E na história ele é a lição para que haja outra abolição. Luiz Gama lutou e a gente continua. Luiz Gama lutou e pôs o protesto na rua. Isso aí todo mundo cantava. E aí dava um breque, Letícia entra na roda e diz um poema. E ao invés das palmas, que a gente está acostumado, a gente continua cantando. A gente continua cantando. E vai indo, e vai indo. O Abelardo Rodrigues, ele compôs também para essa roda um ponto que esse ponto foi se transformando, né? Foi assim, a gente foi adaptando, né? E eu não vou aqui trazer a segunda parte, que é do Abelardo, né? Que só ele deve ter a memória, a música. Mas a primeira parte é assim, e eu vou cantar a segunda parte já depois de uma transformação. Roda poema E, roda poema A, nesta roda Luiz Gama eu quero ver o poema rodar. Roda poema E, roda poema A, nesta roda Luiz Gama eu quero ver o poema rodar. O poema é um espelho que reflete a nossa dor, revigora a consciência, resistência da luta e do amor, das palmas os palmares, da força o zumbi. E agora nessa roda mais um poema vai surgir. Roda poema, aí o Cuti lá, pá! Chegava lá e dizia: se o Papai Noel não trouxer boneca preta neste Natal, meta-lhe o pé no saco. E aí a gente continuava cantando. Então, Letícia, a sua pergunta, né? A literatura é tudo, porque com essa coisa da gente incorporar o texto, né? O que acontece? Ela se torna um todo. Ela é você inteiro, né? Então, eu creio que ela é sonho, ela é desabafo. E aqui eu vou lembrar o desafio que é a roda de poemas. É o desafio que todos nós enfrentamos de falar em público, por exemplo, não é? Muitas pessoas têm dificuldade de falar em público. A gente, para entrar aqui, ficar aqui diante de vocês, passa um friozinho na barriga, não é? E isso está ligado a toda a sociedade que nos oprime, não é? E por que a gente sente esse friozinho? Tem medo, muitas pessoas têm medo de falar numa roda, por exemplo. É o receio da desaprovação, sabe? É a nota da escola. Você foi mal, menino? Você foi mal? Cala a boca, vou te dar 0. Aí a gente começa a ficar reprimido de falar em público, não é? Então, eu creio que a roda de poemas, os saraus,
eles trabalham com isso. O Ednardo, que é o poeta do conto, ele tem dificuldade, ele não decora texto. E ele não gosta também por causa da formação dele. Ele é um poeta negro, mas tem formação erudita. Não gosta de atabaque. E assim, ele tem dificuldade de entrar na roda. Não é? Agora, eu gostaria só de salientar muito rapidamente a questão da roda, que nos remete muito a essa coisa que é nossa, ancestral, lá atrás. O primeiro poema que eu disse aqui, ele fala da noite, né? Por dentro e por fora. Há uma noite dentro de nós e há uma noite fora de nós. A tradição oral se situa à noite. Os saraus à noite, a roda de poemas à noite. Por que à noite? É aí onde estão os nossos mistérios. Os mistérios de cada um, a noite interna, e o mistério externo, o mistério do cosmos. De dia a gente não vê estrelas, à noite a gente vê. À noite a gente percebe a imensidão. E acho que é isso. Antes de mais nada, a literatura é perceber a imensidão. Haja coração nessa mesa, né? Letícia. Ali fica só ouvindo, tá? Tamo junto. É para falar sobre o quê mesmo? Eu tô lá no cosmos no momento agora. É difícil. É difícil. O que é escrever para você? O seu processo foi um desabafo? Foi um ato político? Escrever para mim é sobrevivência, né? Porque a gente que tem essa sensibilidade de se permitir olhar para o mundo e contemplar as coisas e querer ouvir as pessoas, é muito difícil de se ajustar num mundo da forma que o mundo está desajustado, né? É um mundo muito do capital, é um mundo com pressa, é um mundo sem tempo de falar com o outro, sem tempo de olhar para o lado, sem tempo de olhar para dentro. Então, a gente que está conectado com isso, de olhar para o lado, olhar para dentro, olhar para o outro, é muito difícil a gente se ajustar nesse mundo. Então, e o mundo fica dizendo que a gente precisa se ajustar a esse mundo. Então, leva um tempo para a gente entender que a gente precisa se manter desajustado e realinhar o mundo com a gente, né? Só que até você perceber isso, leva um tempo. Então, esse tempo, o que me deu esse entendimento foi a escrita. Então, porque a escrita tem a ver com essa minha conversa comigo mesma, né? De entender que não posso ser o único desajustado nesse mundo. E aí, quando você entende que existem outros desajustados, e quando os desajustados se unem, e quando os desajustados sonham, e você percebe, espera aí, mas aqui entre os desajustados eu encontro afeto, eu encontro sonho, eu encontro esperança, eu encontro utopia. Um mundo que está errado. E aí, leva um tempo para fazer isso. E eu fiquei muito pegada numa frase que o Kuti falou, e é muito curioso, porque hoje em dia eu trabalho com o Islã, o Islã foi o que me permitiu viver com a poesia, pela poesia, porque, em geral, é muito difícil a gente viver da nossa arte, trabalhar com isso, e o Islã me permitiu isso, e o Islã dá nota para a poesia, dá essa nota da escola. E o que eu acho que é tão legal do Islã, e aí eu vou fazer o contraponto, porque quem vê de fora pode achar que aquela nota ali do Islã está julgando o poeta, e pode achar isso que a escola faz. Mas o que eu acho que é tão legal do Islã é que ele pega a ferramenta que é do sistema, que é a nota, é o mérito, é o capital, né? É porque tudo isso é competição, é o capital, é o sistema purinho. Ele pega a ferramenta do sistema e ele coloca um monte de poeta, e no Islã tem uma galera
periférica, uma galera preta, uma galera de favela. É muito protagonismo negro no Islã. E quem dá a nota não é o professor que está julgando. Quem dá a nota é o público. Então, isso já muda a coisa, né? Estou dando a nota para o cara, só que quem está dando a nota é o povo. Então, em geral, no Islã, o que acontece muito é que os poetas que estão falando das questões identitárias, os poetas que estão falando das questões negras, os poetas que estão falando contra o machismo, contra a LGBTfobia, contra o racismo, são os poetas que ganham maiores notas. Então, a gente inverte o sistema. A gente está dando nota boa para aquela voz que nunca foi falada. Então, a gente usa a ferramenta do sistema para falar mal dele. Então, é um hack no sistema. A gente não pode contar muito isso, não, porque senão daqui a pouco eles vão descobrir. Então, deixa assim, enquanto eles ainda não entenderam. Que maravilha isso, né? E pensar que a gente está numa festa literária, onde a gente precisa falar de formação de leitor e da construção desse cidadão, né? Porque dentro das escolas a gente também está construindo cidadãos. E aí eu queria jogar uma pergunta para vocês, porque hoje tudo está muito em caixinhas, né? Assim, então, tem a questão do negro, tem a questão LGBT, E como fazer esse diálogo? Como construir esse cidadão? Então, a gente falou várias coisas aqui, né? Realinhar o mundo, pensar a sociedade baseada no diálogo, inverter esse sistema. Então, como é que vocês acham, eu queria saber o que vocês pensam dessa construção desse leitor cidadão e de como a liberdade da voz pode ajudar a inverter o sistema. Ou seja, de que adianta dar um clássico para um menino se ele não tem o hábito da leitura? Né? Então, de que maneira a liberdade da voz, Cuti, pode ajudar a inverter o sistema? Um dos pontos era assim: poesia de negro é axé, é axé. Poesia de negro é axé, é axé. Axé babá eu digo axé agô, e entro nessa roda e incomodo o senhor. Olha o tombo, a poesia negra vem com a força do quilombo. Olha o tombo, a poesia negra vem com a força do quilombo. Olha o tombo. Bem, este ponto deixava as pessoas claras, um pouco indecisas de entrar na roda. Está se falando de poesia de negro, é axé, como é que eu vou entrar numa roda? Num determinado momento, ela percebia que não se estava falando de cor de pele de ninguém, se estava falando da cor da pele do texto. E aí as pessoas entravam. E por que elas entravam? Elas entravam porque a roda de poemas, ela não tem nadica de nada de competição. Ela é horizontal. Ela não tem verticalidade alguma. Ninguém chama ninguém, olha, agora eu vou apresentar a Letícia. Não existe isso. Entra na roda quem quiser. Não existe também, olha, só pode falar poema que trate da questão racial, ou disso, ou daquilo. Não existe. A roda é inteiramente livre. Num determinado momento, sobretudo com a chegada das mulheres no quilomboje, o sentido de ritual da roda ele foi melhorando assim muito. E nós acabamos assumindo uma estratégia. Porque, como vocês viram no conto, chega um determinado momento que os diretores do salão vão começar um baile, então a roda tem que parar, não é? Então, aí começa aquele empurra, apaga a luz, enfim, começa aquela pressão para que termine, como daqui a pouco vai começar a pressão aqui para a gente terminar, porque vai ter outra coisa, certo? Então, o quilomboje achou um dado fundamental,
que era o seguinte: nós cantávamos para espalhar o axé. Antes a gente cantava para assentar o axé. Para quem não sabe, o axé é a força que cada um de nós tem dentro de si para existir, a força genuína da existência. Então, a música era assim: cantar para assentar o axé, iô, iô, cantar para assentar o axé. E aí o tambor está ali batendo. Cantar para assentar o axé, iô, iô, cantar para assentar o axé. Vocês não queriam cantar comigo? Cantar para assentar o axé, iô, iô, cantar para assentar o axé. De novo. Cantar para assentar o axé, iô, iô, cantar para assentar o axé. Enfim, depois desse canto, várias vezes, todo mundo cantando, aí a gente via que o axé estava assentado. E aí começavam então os pontos, não é? E quando a gente começava a perceber que a roda estava lá em cima, a gente cantava para espalhar o axé. Cantar para espalhar o axé, iô, iô, cantar para espalhar o axé, e o tambor comendo. Cantar para espalhar o axé, iô, iô, cantar para espalhar o axé. Então, eu creio que a roda, ela tem, na tradição negra, ela tem o princípio feminino do acolhimento. Não é? Por quê? Porque ela vem da roda de samba, ela vem do samba de roda e ela vem do xirê. Né? Quer dizer, que são manifestações nossas que são inclusivas. Não é? Hoje, nós vivemos a exclusão de tudo. Não é? Historicamente, o amor é exclusivo. Não é? A gente se ama, eu e a Letícia, sai do meio, certo? Sai do meio, só nós dois. O amor é exclusivo. Então, quando a gente encontra formas que nos incluem, Verônica, aí você está encontrado. E o Quilomboje fez uma roda de poemas no Cadernos Negros número 4, que foi de contos, e para cada roda a gente fazia um texto também. E só o primeiro parágrafo deste texto que a gente distribuía para as pessoas. Este trabalho que hoje lançamos é um esforço coletivo que tem sido uma tentativa de barrar o individualismo que tanto nos marca hoje em dia. O livro é, sobretudo, resultado da luta com a palavra para que, através dela, a nossa vida de negros brasileiros possa ser sentida e repensada. Ou seja, nós lá em... Isso aqui é de 81, setembro de 81, nós estávamos com este propósito. Então, é isso. Se nós queremos ser fiéis às nossas raízes, nós precisamos retomar os ensinamentos de nossos ancestrais que nós pisamos, que nós jogamos no lixo. E lá, nesses ensinamentos, está o acolhimento. E eu acho feliz essa retomada da literatura, não é? Essa retomada, essa oralização do texto escrito, porque ele traz muitas riquezas, ele enriquece a tradição oral. Então, eu acho que tudo está muito no princípio feminino do acolhimento. É isso. Cuti, eu já te amo, mas eles podem te amar também, não sou exclusiva não, tá? Estou muito emocionada, gente. Esse cara falando é muita sabedoria. Verônica, eu discordo de você quando você diz que a escola potencializa.
a escola atualmente só cerceia. Infelizmente, assim, a escola precisa rever muito seus métodos. Porque a escola ainda não entendeu o que é preciso fazer. E isso eu posso falar com propriedade, porque eu tenho formação, sou professora de educação física, e a educação física, teoricamente, é uma formação que liberta, porque junta a ideia do corpo com a mente, né? Só que eu trabalhei 3 anos no município do Rio de Janeiro como profissional, concursada, e eu não aguentei, eu pedi exoneração para virar poeta. Então, imagine, eu fiz uma faculdade e fiz mestrado e queria levar uma formação de educadora. Aquilo era um sonho para mim, trabalhar no município do Rio de Janeiro. É um emprego fixo, com vários benefícios, ganhava-se bem. E abri mão disso tudo para viver da arte na correria que eu vendendo 30 ovos. Não é fácil, não é uma escolha fácil, mas era a única escolha possível para eu sobreviver de acordo com o que eu acredito, enquanto princípio da minha essência. Então, a escola pública, que é a escola que eu gostaria de transformar, ela ainda não entendeu onde a gente precisa chegar. Ela ainda é um sistema estruturalmente muito racista, né? Eu presenciava os meus colegas muito racistas. Eu me lembro de uma professora, uma vez, que, numa situação, virou para mim, e eu tinha acabado de chegar no município. Você chega cheio do gás, né? Você acabou de se formar, você está cheio de métodos e planejamentos e ideias e projetos, e você vai transformar aquilo. E a professora falava para mim: você está viajando. Você está falando isso agora porque você acabou de chegar. Faltam só 11 anos para eu me aposentar. Eu já entreguei os pontos. Eu falei, minha filha não, que eu não falei assim com ela. Mas eu falei, professora, com 11 anos a gente muda o mundo. Eu falei isso para ela. E isso faz mais ou menos uns 7 anos. Então, estamos no processo. Aí, ó, bota aí. Profetizei. Né? Faltam poucos anos para essa transformação que ela falou. Ela deve estar lá ainda, falando que faltam 3 anos para ela se aposentar e repetindo aquilo e chamando os alunos de marginaizinhos. Teve um aluno, uma vez, que eu fui tirar uma foto dele. A gente fez um passeio da escola, eu estava no ônibus e eu tirava foto de todos eles, porque nem todo mundo tinha celular com câmera, não existia isso ainda na época. Então, eu tinha uma câmera digital. Então, eu tirava foto de todos eles e depois eu mostrava para eles. E muitos deles queriam se ver, nunca tinham se visto em foto, né? Assim, tipo, digital ali na câmera. E aí a professora falou assim, isso, minha filha, tira, porque você pode precisar um dia para o Disque Denúncia. Como é que ela fala isso na frente do garoto? Isso é muito grave, você está entendendo? Isso não é pouco grave, isso é muito grave. E eu, naquela época, não tinha ainda entendimento político, social, suficiente para, sei lá, entrar com uma denúncia, brigar. Eu só sabia que aquilo me adoecia. Então, eu fiquei depressiva, eu tinha síndrome de pânico para ir para a escola, eu não queria ir trabalhar, eu ficava em casa, eu tive aquele... Não sei, tem nome para isso, para o professor. Tem um nome específico da doença do professor. Então, eu não conseguia ir para a escola. Na hora de sair, me dava uma choradeira. E aí eu não ia. E aí eu pedia licença e tinha que tomar remédio, ia para o psiquiatra. E eu achava que eu estava errada. Só que não é. É o sistema que está errado. E até eu entender isso, eu precisei de muita escrita. Então, você disse que as pessoas estão em caixas. As pessoas não estão em caixas. A sociedade encaixota as pessoas, né? As pessoas de pele negra, elas não eram negros. Elas eram pessoas vivendo, né, na África. Quando trouxeram eles para cá e tiraram eles de um contexto, e eles estavam fora de um contexto e eram diferentes, então o diferente tem um nome, negro. As pessoas LGBT, né, LGBTIQ+, então não é só um L, lésbicas, bissexuais, gays, transexuais, transgêneros, queer, intersexo e mais quantos gêneros você quiser pensar. Você
pode inventar um gênero aí agora, eu respeito isso. Se você disser que eu sou um unicórnio, eu respeito que você seja o que você quiser ser, porque, na verdade, assim, embora todo mundo olhe para mim e fale assim, mulher e sapatão, não é assim que eu me vejo. Nunca olhei no espelho e falei assim, eu sou mulher e sapatão. Até porque mulher é uma invenção do homem, né? Do patriarcado. Não existe uma mulher. Mulher é a Gisele Bündchen magra no Instagram com 1.500 curtidas na praia, no sol. A Gisele Bündchen em casa, de pijama, assistindo Netflix, comendo sorvete, não é mulher, a mesma mulher. Mulher é só aquela da foto. A Gisele Bündchen com celulite não é mulher. É com celulite, é outra coisa. Então, o padrão, a capa, a revista, o estereótipo, todo mundo, eu já ouvi milhares de vezes falar assim, eu acho que a Xuxa é sapatão, né? Porque a Xuxa, no normal dela, não cabe na Xuxa que a gente espera dela. Então, toda mulher que não cabe no padrão esperada, sapatão. Não tem cabelo comprido, não se rende a ficar o tempo todo tentando seduzir o homem nos seus estereótipos, sapatão. Tudo bem, aceito esse sapatão que me cabe. Pode chamar assim, não tem problema. Então, eu acho que a gente precisa primeiro entender, já que a sociedade entende isso, é sapatão, eu pego esse sapatão para mim, me junto com todas as outras que também são chamadas de sapatão e vamos fazer um processo revolucionário. Assim como as pessoas negras se juntam com as pessoas negras e vamos fazer um processo revolucionário. Mas, por exemplo, eu não quero me juntar com as pessoas brancas, desculpa. Então, porque nesse processo, não me entendo como pessoa branca da forma como foi colocada, assim como não me entendo como mulher da forma como é colocada. E aí, esses dias, uma amiga negra do movimento negro, que é bem radical, virou para mim e falou assim, Letícia, eu te entendo como pessoa não negra, não como pessoa branca. Isso, para mim, bateu muito forte. Eu falei, estou fazendo o meu trabalho direito, sabe? Se as pessoas negras não me entendem como opressor, olham para mim e não me entendem como opressor, estou fazendo o meu trabalho direito. Mas sei que tenho privilégios na sociedade. Eu estava numa situação onde eu presenciei uma situação de racismo com uma mulher na rua, e estava eu e minha companheira, e a gente viu aquela situação, e a gente não fica calado, né? A gente vai lá e a gente se mete. E aí a gente acolheu aquela irmã e conversamos com ela, e a senhora que estava cometendo racismo com ela na hora, gritando com ela, chamando ela de estranha, você é estranha, o seu cabelo é muito grande, você, como se ela não pudesse existir daquele jeito, né? É uma afronta para a sociedade, uma mulher negra com cabelo enorme, lindo, né? Então a gente falou assim, não, ela não é estranha, ela é linda. E aí a gente chegou num bonde, é óbvio, todas as pessoas negras na hora chegaram, e eu estava junto com a minha companheira, cheguei também. E aí, na hora, a racista olhou para mim como quem diz assim, me salva, né? Você é branca, você me salva. E aí eu fui a primeira e falei assim, não, a senhora não pode mais ter esse tipo de postura, não, isso acabou. Agora a senhora tem que entender que essa menina pode ser quem ela quiser ser. E ela fez assim, ai, você é um deles. Eu adoro ser um deles, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. O que eu disse foi exatamente o contrário, assim. Na verdade, o que eu disse é que a gente vive nessa cristalização. Cada vez mais a escola, ela tenta te padronizar. Quer dizer, a sociedade mesmo tenta te padronizar. Então, o que eu disse é o seguinte, como que a gente pode inverter isto? Né? Como que a gente pode acessar e mostrar que é possível escrever poesia, que é possível se colocar, abrir esse diálogo, porque é disso que a gente precisa para formar esse cidadão, né? E a escola forma cidadãos também, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque, sobretudo, acho que a gente está vivendo um momento, né, dentro da nossa sociedade muito delicado. Eu diria assim. Então, era muito mais nesse teu papel, por exemplo, de ir às escolas, de usar a tua voz. Então, de que maneira que força você tem para chegar lá e inverter esse sistema, sabe? Em fazer... a pergunta era muito mais nesse sentido. Claro, ele também quer complementar, então...
Bem, a Letícia traz algo que eu acho que é muito contemporâneo e que é o seguinte, a questão da nossa identidade racial. Né? Existem os negros, existem os brancos, existem os amarelos, existem os vermelhos. Só que a maioria está no entre, certo? A maioria está no entre. Agora, existe um dado que eu acho que é fundamental para que a gente compreenda isto. Todos nós, aqui, lá fora, onde existir alguém da nossa espécie, lá está um afro. A humanidade, ela começou no continente africano. Dali, ela se espalhou para o mundo. E foi ocorrendo as mutações. Então, esta senhora racista, ela é afro. Ela é descendente de africanos. Senão, ela não é humana. Ela não é humana. Porque a humanidade nasceu ali, no centro da África, e se espalhou pelo mundo e foi sofrendo as mutações de adaptação ao clima. Então, o fenótipo é isso aqui, ó, é o externo. De repente, eu e esta senhora, do ponto de vista genético, estamos mais próximos do que eu e a Esmeralda, que somos negros. Mas o quê? A gente não vê o interno, a gente não vê a nossa formação genética. O que a gente vê é o fenótipo, é a aparência. Creio que fundamental para as escolas é o ensino da história da humanidade, o seu princípio, como é que os grupos foram se modificando fenotipicamente e como que esta mudança fenotípica gerou o racismo. Porque o racismo não é da época da escravidão, ele é da antiguidade. Quando os grupos diferentes, que passaram muito tempo longe um do outro e se modificaram fenotipicamente, se encontraram para um embate, uma disputa de terras, o que houve? Os claros resolveram estigmatizar o inimigo pelo fenótipo. Então, o professor Carlos Moore nos chama a atenção para os livros antigos, como o Vedas, um livro indiano. Lá você já encontra a estigmatização da cor escura da pele. Então, é daí que vem. Não é? Mas creio que a escola precisa exatamente disto, da história da humanidade, para que a gente perceba o quanto nós somos semelhantes. O como que nós somos de uma raiz comum. Agora, eu gostaria só de alertar uma coisa. Há o gênero humano e há a espécie humana. O gênero humano tinha várias espécies, várias. A espécie Homo sapiens, pelo que tudo indica, matou todas as outras. Ou seja, a nossa espécie é terrível. Exatamente por quê? Porque nós ficamos na evolução da espécie, nós ficamos entre os bonobos e os chimpanzés. Os chimpanzés são violentos, eles estupram, eles juntam 2, 3, 4 para bater no inimigo, sozinho. E o que acontece aí? E eu volto ao que eu disse antes. Os chimpanzés, eles são um grupo onde predomina o princípio do macho. E os bonobos não. Os bonobos são o princípio da fêmea. As fêmeas controlam os grupos dos bonobos.
Ali, o macho não se torna um ser violento. Nós ficamos no meio, uma hora a gente tende para cá, uma hora a gente tende para lá. Então, o que a gente vê hoje de muita violência é o princípio masculino. E eu creio que a poesia tem muito a contribuir com isto, inclusive questionando muito essa questão do individualismo, do nosso arrivismo, qualquer coisa a gente quer disputar, não é? E eu acho que a gente precisa ter mais uma queda para o outro lado e pensar que a disputa ela tem um reverso, que é a cooperação. Eu acredito muito nisso. E para a gente chegar nessa cooperação, eu acredito, e aí não sei se ele concorda ou não, a gente pode debater sobre isso, mas eu acredito que a gente precisa enxergar o outro como igual e ouvir e ser ouvido. E, para isso, numa sociedade onde esse sistema da separação por meio da cor, da separação por meio do gênero, ele se manteve, né? E criou situações de hegemonia, né? Então, a gente, para conseguir que essa hegemonia não é inverter o sistema, porque eu acho que eu usei essa palavra, mas inverter o sistema seria colocar o oprimido no lugar do opressor, não é a ideia. A ideia é equalizar o sistema de forma que todo mundo possa cooperar. Então, para isso, não basta o oprimido ser despressurizado, né? Há uma necessidade também do opressor baixar a guarda. E baixar a guarda significa reconhecer seus privilégios, saber que teve um privilégio na sociedade até então e saber que foi socializado de forma ao tempo todo dizer que aquele oprimido, de alguma forma, não é igual a ele. E quando ele reconhece que isso acontece, porque, em geral, as pessoas não querem reconhecer. Ah, eu não sou machista. Ah, eu não sou racista. Ah, eu não sou homofóbico. Essa é a pior reação que a pessoa pode ter, porque somos socializados para sermos machistas, LGBTfóbicos e racistas. Aprendemos que isso é o conveniente, o certo, o que mantém os nossos privilégios. Então, quando você reconhece, não, nasci homem, recebi todo esse privilégio e nunca entendi o que é, por que elas estão reclamando disso. Então, pare e ouve, porque, em geral, o homem tem esse entendimento de que ele pode falar em qualquer lugar na sociedade e que tudo bem. O branco também, mais ainda, né? Porque o branco acha que pode falar sobre tudo e sobre todos os assuntos porque ele entende de tudo do princípio do mundo. E não é verdade, né? Há toda uma vivência, há toda uma sabedoria que não é dada nas escolas, que não é acadêmica, que é ancestral, que é espiritual e que precisa ser respeitada, reconhecida. Há toda uma integração entre mente e corpo que precisa ser feita, porque até então a socialização branca nos faz acreditar que o que está na mente é erudito, é o que tem valor, é o que tem, esse valor, né? E o que está no corpo sempre foi visto como subalterno, sempre foi visto como o que trabalha. O que é privilegiado não trabalha, ele pensa. O que é subalterno trabalha, braçalmente, com o corpo. E quando você fala que o trabalho precisa ser da mente e do corpo integrados, né, isso também é um paradoxo, isso também é difícil. Por isso as nossas artes são desprivilegiadas, porque as nossas artes estão no corpo. A poesia está no corpo, a dança está no corpo, a música muitas vezes está no corpo, mas muitas vezes está ali, erudita. Então, por isso há alguns rachas, por exemplo. Por isso há uma briga, às vezes, entre o pagode e o samba, para ver qual é mais
tem mais valor, né? Mesmo dentro das artes há umas brigas assim, o balé ou a arte contemporânea, tem mais valor? E na verdade a gente está falando exatamente disso, de mente e de corpo e da integração dos dois. Então tudo tem valor. A poesia oral tem tanto valor quanto a poesia escrita. Se a pessoa não sabe ler e escrever, muitas vezes ela é tão poeta quanto o cara erudito, acadêmico, mestrado, doutorado. E muitas vezes esse notório saber, que antigamente, né, as universidades, não sei se ainda tem esse título, mas tinha o título de notório saber. Esse título de notório saber é isso que as pessoas precisam entender. Repare o notório saber desse homem. Eu fico aqui ouvindo e chorando. Não é possível que vocês não estão entendendo e o que há de valoroso nisso e que a gente nunca aprendeu isso na escola. Isso não é acadêmico, isso é ancestral. Então, a gente precisa entender que há que se ter uma transformação de entendimento dessa valorização, desse notório saber, do cara que está na rua. Por que eu pego e brinco com 30 ovos? Porque aquilo é genial. Como é que o cara fica gritando 30 ovos, 10 reais, 30 ovos, 10 reais? Né? A galinha chorou para botar esse ovo, 30 ovos. Isso é genial, gente. Retiradas as questões machistas, porque a galinha chorou também é meio, né? Eu fico questionando sobre... É um pouco machista isso, né? A galinha chorou para botar esse ovo, né? Mas tudo bem, é uma brincadeira. A gente também não pode perder o humor se esse humor não ofende ninguém. Eu acho que as galinhas não estão ofendidas. Eu, pelo menos, não estou. Né? Então, na minha parte galinha que me toca, eu acho que eu não estou ofendida com essa ofensa. Então, assim... eu acho que, nessa questão da escola, a escola precisa entender que ela tem que transformar. E tem algumas escolas que já entenderam, tem alguns métodos educativos que já entenderam, construtivismo já entendeu, né? A gente precisa de mais disso, mais ou menos. Mas a gente precisa de mais disso, mais projetos. Eu estudei no Pedro II uma professora de literatura que era muito sensacional. O nome dela era Silvana, posso falar o nome dela? Nem lembro se ela se ela ainda é professora, mas olha como marca para mim. Ela foi transformadora na minha educação, porque tudo era prático. A gente fazia teatro, a gente fazia dança. A minha primeira apresentação artística foi no Pedro II, no 2º grau, no ensino médio, né? Onde a gente ia estudar tropicalismo. E aí os meus colegas todos eram dançarinos do Carlinhos Jesus. Eles eram estagiários de Carlinhos Jesus. Todo mundo com 15, 16 anos, né? E aí, a nossa apresentação sobre o tropicalismo foi Caetano Veloso, e eles dançavam Caetano Veloso, parava, e eu, que não dançava, era a única do grupo que não dançava, eu declamava Caetano Veloso. Então, assim, isso com 15, 16 anos, a professora já entendeu que aquilo era um trabalho. Então, assim, isso é escola para mim. Não é entender a escola como uma prisão, porque a escola pública, na maioria das vezes, ela funciona como prisão e os professores não acreditam na potência daqueles alunos. A hora que todo mundo entender que cada indivíduo é uma potência, a gente vai longe. Eu acho que é importante, né? Você falou muitas coisas, muitos elementos para mim. Eu te passo aqui depois disso. Importantíssimos, assim, que é essa questão de você reconhecer o privilégio que tem pela cor da pele, etc. Eu acho que cada um de nós precisamos ter isso muito, essa consciência de para onde está indo a nossa sociedade, né? Porque no momento político que o Brasil está vivendo, enfim, de como a gente orientar crianças e jovens nesse país. E acho que essa mesa aqui ela traz uma série de reflexões, né, importantíssimas. E o Kuti tem uma frase também que eu queria colocar aqui para a gente, que é mais fácil você reprimir e rejeitar do que lidar com a questão do outro. Você falou isso numa entrevista, eu achei isso muito forte. E é um pouco do retrato do que a gente está vivendo, né? Onde você é especialista em tudo, onde acaba que as redes sociais também te dão um pouco desse... Né, dessa noção de que você pode comentar tudo e pode agredir o outro e pode, enfim. Então, como lidar com todas essas formas de opressão? Porque são muitas, né? E a nossa sociedade, enfim, vai criando cada vez mais essas opressões. Então, assim, que sociedade a gente está construindo? Eu quero muito frisar isso, porque
para onde que a gente está levando a reflexão das nossas crianças e jovens, né? Que acho que é para onde a gente tem que ir mesmo, não tem muito caminho. Então, para a gente fechar a nossa mesa, porque já está um pouco na hora, queria que você deixasse suas últimas considerações, e Letícia também. Chegou o horário, não é? Como eu havia dito. Bem, a Letícia colocou uma série de elementos importantíssimos. E eu gostaria de lembrar, ainda ontem eu estava jantando com a doutora Lígia Ferreira, que está aqui, e nós discutíamos sobre a questão do conhecimento e a sabedoria. Nós temos conhecimento, nós aprendemos na escola, nós lemos livros, nós fazemos tese, nós fazemos, enfim, uma série de cursos, né? Só que, para que este conhecimento se transforme em sabedoria, a gente precisa incorporar o conhecimento, praticar o conhecimento. E quando nós aqui nesta mesa estamos falando sobre a incorporação da poesia, não é? Dizer a poesia com o corpo, não é? Nós estamos mexendo num vespeiro, um vespeiro religioso que nos dividiu em dois. Eu tenho uma alma e eu tenho um corpo. E quem sou eu? Eu tenho uma alma e eu tenho um corpo. A gente sabe que isso é tudo mentira. Porque se eu tivesse um corpo, eu podia falar, ó, pega meu corpo aí, me dá R$10. Se eu tivesse uma alma, realmente, eu podia falar, ó, vou vender minha alma. Eu tenho, ter é ter. Como se tem um relógio. Eu posso vender meu relógio. Eu não posso vender a minha alma, por mais que eu queira, por mais que eu bata a cabeça em qualquer religião, eu não consigo tirar minha alma e vender como objeto. Ou seja, nós, seres humanos, nós somos um todo indivisível. Esta é que é a grande verdade. E se nós nos concebermos como um todo indivisível e concebermos o outro como um todo indivisível, eu acho que nós estamos muito mais próximos de transformar o conhecimento em sabedoria. Enquanto isso não ocorre, nós vamos continuar assim. A gente se ama, mas ela não pode entrar na nossa relação. E aí é que eu digo, gente, há, para mim, para encerrar, algo fundamental. É perceber essa questão do amor. Como é que a gente ama? A gente ama possuindo o outro. Até tem essa expressão horrível, né? Possuindo. Exatamente por quê? Porque nós estamos possuídos pelo ódio, pelo rancor, pela inveja, por uma série de coisas. Por isso que a gente quer possuir o outro. Não é? Bem, eu acho que a gente precisa ter um pouco de, no momento de amar, um pouco de abnegação. A forma melhor de amar, a forma melhor de amar foi te proteger de mim. Ainda que meu demônio, nutrido de crueldade, o seu corrosivo hormônio, pisasse em todo o jardim, risse da minha saudade, meus olhos em pré-amar, gritasse-me teu desprezo com a lei da causa e efeito, rosnando, e eu indefeso, bem alto a todos o meu fim, e triturasse o meu sonho com seus dentes de marfim. A forma melhor de amar foi te proteger de mim. Após teu medo, suponho, do meu discurso enfadonho com detonações de festim. A forma melhor de amar foi te proteger de mim. A minha fera domar para findar o motim e eu poder semear flores do não e do sim. A forma melhor de amar foi te apaziguar em mim.
Eu concordo com tudo que ele fala, sempre. Estou encantada. Mas vocês podem amar ele também. Quem sou eu para dizer que se vocês podem ou não podem também? Olha que privilégio aí, de novo. Até isso a gente mantém sem ser querer, né? Mas eu estou sempre nesse processo de reflexão. E isso é meio doloroso, isso não é fácil, não. Porque é uma abelhinha que fica aqui o tempo todo. Não sei se vocês sabem, não sei, tem uns que tem. Mas é isso. Então, a gente vai seguir, a gente não vai desistir. Essa é a grande questão. Enquanto a gente aguentar. Eu ainda estou preocupada ainda com mais umas questões, que é como que a gente resiste e fica ali lutando sem colocar os nossos corpos como o escudo, né? Que eu acho que quem fica na luta acaba correndo risco. Por exemplo, hoje são 136 dias sem Marielle. Então, isso é muito simbólico. É uma mulher negra que estava ali na luta e que falava mesmo. E esse falar mesmo, numa sociedade da forma como a gente está vivendo, eles são incisivos e eles matam. Então, eu não vou mentir que eu tenho medo, porque o que a gente faz na rua é transformador. E o que é transformador assusta o sistema, e o sistema mata. Então, saber que o nosso evento coloca 400, 500 mulheres na rua para falar poesia, coloca a gente no alvo do sistema. Mas, ao mesmo tempo, é poesia. Então, não é política, né? Marielle corria mais risco porque a situação dela realmente é transformadora real, né? Está ali, está no sistema, está dentro do sistema. Mas é por dentro do sistema que a gente vai transformar. Então, assim, ainda não tenho essa resposta sobre como que a gente faz isso, mantendo nossos afetos. Mas eu acho que o Islã das Minas, ainda é um lugar, um espaço também de autocuidado e cura dessas mulheres. Porque chegar num lugar, se sentir ouvida, se sentir acolhida, se sentir transformando, se sentir realizando, isso tudo é também um processo de cura desse sistema. Há muitas mulheres que chegam lá doloridas, com históricos de violência, e por poderem falar, e por encontrarem outras mulheres, e encontrarem outras mulheres que sofreram violência, elas estão criando redes de cuidado e estão se fortalecendo. Então, se não muda o sistema ainda de uma forma estrutural, muda aqui na base a história do beija-flor que vai lá apagar o incêndio, né, no bico, né? Não tem uma história assim? Todo dia ele vai lá, está o incêndio pegando fogo e o beija-flor vai, molha o bico no mar, corre para o incêndio e joga água, molha o bico e aí a pessoa fala: você não vai fazer nada, o seu bico não serve de nada, o tamanho do seu bico. Aí ele: mas se todo mundo usar o seu bico, a gente apaga esse incêndio em 2 minutos. Então, eu estou ali no meu biquinho de beija-flor e vou lá apagando o incêndiozinho do meu jeito. E eu acho que é isso. Acho que esse dia a dia de beija-flor vai transformar a sociedade como um todo. O problema é que a gente se coloca fora dessa transformação. E eu acho que é importante, o que fica de relato para vocês de importância é: cada um aqui, individualmente, é beija-flor. Tem poder de apagar esse incêndio que está lá fora. E isso é desde o seu voto até o seu dia a dia, de olhar para o outro, de não atravessar a rua quando uma pessoa negra vem vindo na sua direção. É tão simples às vezes, porque às vezes é olhar no olho da pessoa, né? Esses dias eu vi uma amiga falou isso para mim: não, eu ainda atravesso a rua às vezes. Eu falei: pelo amor de Deus, porra, fala com outra pessoa, quero ser só mais sua amiga, não. Então, assim, eu falei brincando, não quero ser mais sua amiga, não, mas a gente tem que continuar amiga dessas pessoas, até naqueles que apoiam pessoas que não valem a pena, para a gente conseguir transformar e fazer eles entenderem que não vale a pena apoiarem essas pessoas. A gente está num processo
muito grave. A gente está em época de eleição. A gente está com chance de transformar de volta o país. E se a gente der mole, vai ficar pior. Então, assim, eu não quero passar por ditadura. Eu não quero ser proibida de fazer poesia em praça pública. Por isso, o slam é muito importante, porque a gente ainda faz poesia em praça pública. Então, e a gente está avisando com antecedência. Olha, se vocês derem mole, vocês, cada um com seu biquinho de beija-flor, ano que vem, essa poeta aqui pode estar presa por heterofobia, sei lá. Então, pensem sobre isso, se reconheçam enquanto indivíduos potenciais, transformadores dessa sociedade, ajudem nas suas comunidades. E eu não estou falando de caridade, não, tá? Que caridade é uma ferramenta do sistema branco de achar que eu vou dar um dinheirinho ali, eu vou ajudar. Não vai. Não é dinheiro que vai ajudar. Dinheiro só ferra com o sistema. O que vai ajudar é ação, transformação, abraço. Então, olhe para o outro como se todo o outro fosse você e acolha, abrace e se reconheça como potência no sistema. Acho que é isso que a gente fica. E faça poesia, escreva, que isso ajuda também. Que linda manhã. Sejamos beija-flor. Obrigada, Cuti. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Quero agradecer ao Henrique, ao Sesc, ao Diogo pelo convite. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Muito obrigada.